a gente fica um pouquinho com. Boa tarde, pessoal. Quem vos Boa fala é tarde. Eduardo Carolino. E hoje nós estamos aqui estreando o nosso programa, né? Das hélices do ecossistema de inovação que estamos trazendo, né, para a nossa cidade, Ribeirão das Neves. E hoje vamos falar sobre educação ambiental. E para falar sobre a educação ambiental, com o tema a importância da inserção da educação ambiental no ambiente escolar, nós trouxemos a nossa amiga Poliana Rodrigues Nuna, que é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Montes Claros, é mestre, né, em Ensino de Biologia na PUC Minas, e uma grande amiga aí, né, de escola, a gente deu aula junto, né, Poliana? E algumas vezes, e hoje ela está lecionando, apesar da pandemia, está lecionando lá na Cidade dos Meninos, lá no Dr. Reinaldo Martins. E a gente vem trabalhando, né, e um dos objetivos, um das hélices do ecossistema o trabalho com a comunidade, é voltado com a comunidade. E no mundo que nós vivemos, nessa época de pandemia, e na importância de se criar novos hábitos, o que nós decidimos fazer? Vamos, então, aproveitar esse tempo que a maioria das pessoas estão em casa, aqueles que podem, né, Poliana, ficar em Sim. casa, para a gente poder, então, focar e fomentar essa questão da educação ambiental, da importância das nossas atitudes em relação ao meio ambiente que nós vivemos. Então, muito bem-vinda, Poliana, né, no nosso bate-papo, nesse programa que estreia, onde você vai estar aí sempre presente com a gente, trazendo essas questões fundamentais da educação ambiental. É um prazer fazer parte desse projeto, né? Porque essa área ambiental é uma área muito importante e é minha fonte de pesquisa, né? Além do ensino, que eu gosto muito de pesquisar sobre novas metodologias de ensino, eu também tenho como foco de pesquisa a educação ambiental e tenho vários artigos publicados em revistas científicas falando sobre a importância da educação ambiental, falando sobre a inserção da educação ambiental no meio escolar e também sobre a inserção de educação ambiental nas regiões de mineração. Eu fiz uma pesquisa na área de Congonhas também há um tempo atrás, com um amigo relacionado a esse termo. Então, eu tenho muito prazer em fazer parte desse projeto, quando se fala em educação ambiental, porque eu acho a escola o principal foco para se trabalhar esse termo educação ambiental. Por quê? O conceito de educação ambiental é muito amplo. Então, ele é muito amplo que ele incorpora várias dimensões socioambientais e socioeconômicas. Porque a gente tem que, a partir de atitudes de nós seres humanos, a gente mudando essas atitudes, a gente pode focalizar assim, em empresas, em escolas, e o próprio filho, vamos dizer assim, um aluno, ele pode levar esses conceitos de educação ambiental e sustentabilidade para a sua família, para a sua comunidade, tentando mudar esse ambiente que a gente vive, né? Bacana, Poliana. E deixa eu começar a fazer umas perguntas aqui, eu acho muito interessante, né, em relação a essa questão, né, da nossa cultura e da nossa educação em relação ao meio ambiente. O brasileiro, a nossa sociedade, nós somos educados? Não, a gente não foi educado para ter trabalhar em um meio sustentável. O brasileiro, ele aprendeu apenas a gastar e não gastar economicamente, gastar e não preservar aquilo que ele gasta. Então, o brasileiro, ele não aprendeu que ele tem que escovar os dentes com a torneira desligada, que se ele separar o lixo, colocar o lixo orgânico separado do inorgânico, isso não vai interferir nada na vida deles. E a partir da separação do lixo orgânico, eles podem fazer um adubo. O brasileiro ainda não compreendeu que ele que é o ponto principal para essa inserção da sustentabilidade e essa inserção da educação ambiental. Então, o ser humano em si, ele não foi educado para isso. A gente tem problema até com os próprios filhos da gente. A gente tenta inserir esses conceitos de educação ambiental dentro da nossa casa. Nosso filho é uma geração nova, ele tem dificuldade em perceber que essas atitudes de fechar a torneira, de economizar água, de separar lixo, é uma atitude ambientalmente correta. Então,
nosso filho mesmo, nossa família mesmo, às vezes tem dificuldade nisso. Um outro detalhe que eu acho importante, e eu estudo, eu sou um curioso em várias áreas, né? Parece que é um vício, né? Desde a época da faculdade, Eduardo quer abraçar o mundo, Eduardo quer falar de todos os assuntos, né? Já é comum do meu perfil. Eu estava avaliando que nós, seres humanos, não aprendemos a coleta seletiva. Nós temos um problema de lixões nas cidades ainda, e muitas cidades ainda não têm um programa de coleta de lixo correta. Nem nas escolas, nem nos órgãos públicos, né? Passa, por exemplo, na cidade onde a gente mora, você tem que andar quilômetros e não acha uma cesta de lixo para colocar o seu lixo. E o que as pessoas fazem automaticamente? Abre um papelzinho de bala, eu lembro da sala de aula, um monte de aluno, acabava a aula, né, ficava aquele monte de papel de bala espalhado para tudo quanto é canto. Então, automaticamente as crianças abrem um papelzinho de bala e jogam, naturalmente, né? Por que você acha que esse efeito ainda, em pleno século XXI, acontece nas nossas famílias? Eu acho que é questão cultural, né? O brasileiro não tem cultura para entender que ele não pode jogar o lixo no chão, que ele tem uma lixeira correta para jogar o metal, para uma lixeira correta para jogar o papel, o lixo orgânico. Então, o brasileiro, eu acho que é uma questão cultural do brasileiro, ele não tem cultura para isso, então ele não sabe dar um bom destino. Além das políticas públicas, que são extremamente deficitárias com relação a essa parte de coleta seletiva, dar um bom destino para o lixo, de aterro sanitário corretamente. Então, fica economicamente mais barato para as prefeituras em si destinar o lixo ao lixão, que é uma coisa que não é ambientalmente correta, é uma coisa que é mais barata, mas é uma coisa que é fonte de micro-organismos e, consequentemente, com relação ao crescimento desacerbado das cidades, os lixões agora ficam mais próximos das casas, mais próximos dos seres humanos em si. Mas eu acho que é uma questão cultural. Então, a gente vê nos nossos filhos, que são pequenos, eles não têm a cultura de jogar o lixo no local correto. Eles jogam em qualquer lugar, jogam o papel no chão. Então, é a questão mais cultural. Eu acho que o brasileiro não tem cultura para. Porque quando você viaja a algum país ou uma cidade mais para o sul do Brasil, que o pessoal a cultura um pouquinho melhor, vamos dizer assim, você verifica que as próprias pessoas, eles chamam a atenção da pessoa que joga papel no chão. Em Portugal é assim, se a gente joga papel no chão, vem uma pessoa e vai e chama sua atenção porque você jogou o papel no chão. No brasileiro não tem essa cultura. Quando uma pessoa chega a chamar a atenção da outra, a pessoa é tida como se fosse de outro mundo. Eu fiz um teste aqui em casa, eu sou muito preocupado com isso e faz parte também do nosso perfil, né? Dessa preocupação. Por quê? Não sei se você sabe, Ribeirão das Neves paga mais de 500 mil para mandar o seu lixo para Sabará, porque o lixão daqui não suporta mais. Então, e é um investimento de 500 mil por mês. Para poder destinar o seu lixo, é um investimento muito alto. E eu fiz uma conta rapidamente aqui, pelo que a experiência que a gente tem em casa, mais de 60% do nosso lixo pode ser separado. Sim, é isso e reutilizado, né? Como que você acha que nós poderíamos ter algum programa interno, a partir das escolas, para poder avançar nessa pauta? Eu acho que a educação ambiental é o meio mais viável. Por quê? Quando você estuda educação ambiental nas escolas, você estuda inserido dentro do conteúdo de biologia ou dentro do conteúdo de ciência ou de geografia, né? Você estuda educação ambiental dentro dessas três ciências. Só que, o que acontece? Eu acho que a educação ambiental já é lei, eu acho que já poderia ter virado uma disciplina do escolar, principalmente para o ensino fundamental, que é a nossa base, né? Fundamental 1, Fundamental 2, porque assim o professor ele não se sentia tão preso a ensinar conteúdos relacionados às outras áreas que não fosse de educação ambiental. Porque na faculdade eu já dei aula na graduação de educação ambiental. Então, permite você a ensinar essa ciência, que é uma ciência totalmente ampla, que te ensina meios para você preservar, para você fazer o uso adequado da sua água, fazer o uso adequado do seu solo.
fazer um destino correto para o lixo. Então, essa é a chave, eu acho. A gente tem que partir pelo meio da educação, porque a educação, a gente tem nossas crianças, nossos jovens, que é a formação do nosso futuro. Então, eu acho que você, a partir do momento que você trabalha isso na mente do adolescente, da criança, eu acho que eles podem já levar isso para gerações futuras. Exatamente. Eu vejo isso dessa linha, que se não pegar essa geração agora, né, e formar ela, né, porque a gente sabe que a formação, somente para os pais, e os pais têm sofrido bastante, porque era muito cômodo para os pais pegar, deixar o filho na escola, né, ficava aquele tempo na escola, e o filho, né, chegava em casa, mas hoje os pais estão tendo que conviver com outra realidade. A pandemia escancarou uma situação dificultou muito para os pais, porque convive mais tempo com os filhos. Agora, eu lembro que o Mário Sérgio Cortella, ele falou uma coisa que a família confunde e a sociedade confunde. Escolarização com educação. Né? A escolarização é essa parte que você tocou, que é lá na escola, você tem uma matéria, tem uma disciplina, tem um profissional responsável para poder ensinar, né, aquela metodologia. Agora, a educação é algo que vem de dentro de casa. E se você avaliar no século XXI a estrutura familiar, ela está muito perdida. E ela teve que se reinventar e está tendo que se reinventar nesse período. Eu fico vendo alguns pais, colegas, a gente é professor. A gente tem mais facilidade com nossos filhos, né? Porque a gente já tem todo um processo educacional. Agora, o quanto de pais que têm essa dificuldade e hoje estão sofrendo com o ensino remoto? E como que a gente vai conseguir, né, aproveitar esse ensino remoto, aproveitar esse tempo de casa, onde a educação, que é papel dos pais, que é papel da família, não é papel da escola, a escola tem que escolarizar, como que pode aproveitar, como que a gente pode dar alguma dica para os pais hoje, para essa questão da educação dos seus filhos em relação ao lixo, né, ao ambiente? Eu acho que a primeira forma é você seguir vamos dizer assim, na sua casa tem que ter suas regras, né? E eu acho que essas regras, uma dessas regras que eu tento colocar para o meu filho, ó, que o meu filho é TEA, né, autista. Então, apesar de ser um grau leve, a gente tenta inserir dentro da cabeça dele que ele não tem que aprender só conteúdo, ele tem que aprender as coisas boas e saber aplicar isso. E uma das coisas que a gente ensina para ele é que ele tem uma rotina. E essa rotina dele é que ele tem que inserir dentro dessa rotina uma parte ambiental, uma parte de preservar. A gente todos os dias fala com ele que ele não pode deixar a torneira ligada quando estiver escovando os dentes, que ele tem que desligar a torneira. A gente todos os dias ensina para ele que ele tem que separar o lixo. Então a gente ensina coisas que a gente pode inserir dentro do nosso dia a dia, que são coisas relacionadas à preservação ambiental. São coisas pequenas, mas que a partir de todas as famílias pegar isso, ele sabe. Meu filho sabe os dias que coloca lixo na porta, que é o lixo do dia correto. Então, ele sabe que é as terças e as quinta-feiras. Então, ele tem toda uma rotina. Tá certo que ele é apegado à rotina por ser TEA, né? Mas ele já sabe essa rotina ambiental. Eu acho que os pais têm que pegar essa forma de inserção dessa rotina. É engraçado, né, por causa do Nerd Hub, eu acompanho várias frentes, né, em vários. O ecossistema ele é muito amplo de inovação, né, ele trabalha com o poder público, trabalha com o empresário, com o empreendedorismo, ele trabalha com a comunidade, com o meio ambiente. Nós fizemos 2 eventos finais de semana, sábado, domingo, ontem, que foi ontem, né? A gente fez 2 tropeiros, um no bairro Soares, outro no bairro Rosa Neves, para fomentar as comunidades, associações de bairros, e assistindo uma live, pessoal da Klabin, Danone, Ambev e um outro grupo, né, que trabalha com bastante embalagem. E um rapaz ensinou uma coisa que eu achei fantástica e eu mudei aqui em casa, essa rotina. O que ele ensinou? Às vezes fica muito difícil você separar os 4 materiais específicos, o metal, o papel, o plástico, o orgânico. Ele ensinou que é mais viável para a realidade que nós estamos vivendo, você separar o seco do molhado. Né? Isso, então, porque você coloca isso na casa, né? Aí manda para um processo, manda para uma cooperativa e aí eles vão triar. Né? Mas para casa, para facilitar a vida nessa pandemia e fortalecer a educação ambiental, eu gostei muito da dica dele. Você coloca 2 recipientes. Um
seco, que é o papel, vai o plástico. Eles ensinam a caixinha de leite, lava, né? Deixa ela escorrer um pouquinho, né? O metal pode jogar tudo lá no mesmo, né? Para evitar mau cheiro. E no outro, sim, o orgânico, aquele que é molhado, separa, põe assim, para separar a água, né? Que vai escorrendo. E ele falou uma coisa importante: aqueles que podem ter galinha e aqueles que podem ter horta para fazer a compostagem. Como que você vê essa dica desse pessoal? Assim, eu costumo fazer isso aqui em casa, separar o seco do molhado, né? Que é mais fácil para o meu filho entender a regra, né? Então, como ele só tem 6 anos, então fica mais fácil dele entender esse aspecto. E agora, essa técnica da compostagem, eu estava até vendo uma dica que você pode colocar isso dentro de uma vasilha, os orgânicos, né? E deixar lá durante um tempo, mesmo sendo em apartamento, um recipiente de plástico, que aí vai ter a proliferação das bactérias, elas vão realizar o processo de decomposição e aquilo ali pode virar um adubo das suas plantas, mesmo sendo em apartamento. Até eu ouvi essa dica de uma revista da Casa Jardim falando sobre esse processo de compostagem. Eu achei bastante interessante. E essa separação de secos e molhados fica mais fácil de você botar e adaptar a sua rotina a isso, porque a rotina é bem corrida, né? Principalmente que esse negócio de aula remota, é bem corrida, tanto da mãe professor, da professora quanto da mãe, é bem corrida que eu tenho que aliar a minha rotina com a rotina do meu filho. E aí eu acho interessante essa separação, porque torna viável para todo mundo, né? Não, aqui em casa eu mudei, né? A gente fazia, as meninas até faziam as caixinhas, colocava, pintava o nome lá de metal, fazia, e se tirava o colorido, os papéis, né? E só que estava mais complexo. Quando eu transferi dos 4 recipientes para 2, onde tem o seco, né, e o molhado, funcionou muito mais fácil. E aqui está fluindo bastante. O grande problema é que a cooperativa fechada com a pandemia, fica difícil. Aqui na cidade não tem um sistema semanal de coleta só do reciclável, mistura tudo junto, infelizmente, mas a gente vai avançar. E o Neves Hub, né, esse programa que nós estamos criando, né, esse programa semanal que nós vamos criar sobre educação ambiental, daqui para frente vai tocar muito nisso e trazer muitas dicas. Isso, é. Eu acho Pode falar. Eu acho que tudo está inserido dentro da rotina. Eu acho que uma da visão que a pandemia fez a gente visualizar é porque a gente não estava indo bem, a gente não estava tratando bem o meio ambiente, nem nós próprios, né? Então, eu acho que muitas pessoas falam assim que as pessoas vão sair, virar outras pessoas. As pessoas não vão virar outras pessoas. As pessoas, elas vão buscar nela as pessoas que têm, tipo assim, um pouco de consciência, elas vão buscar aquilo que ela tem de melhor durante essa pandemia. E eu acho que uma das coisas que alguns seres humanos têm de melhor, é ensinar isso para os filhos, ensinar essa educação ambiental, ensinar essa consciência ambiental, ensinar que você não deve descartar o óleo de qualquer forma, que você está poluindo nos nossos rios, que isso vai chegar lá. Então, você tem que tentar inserir isso dentro da nossa rotina, porque isso na escola você aprende como conteúdo. Mas se você não saber aplicar esse conteúdo no seu dia a dia, torna-se o conteúdo inviável. É uma das coisas que a BNCC bateu muito, foi nessa tecla. Porque a gente aprendia matemática, aprendia os conteúdos de química, física e biologia, mas a gente não sabia para quê na época da gente. E hoje a gente sabe que a gente tem que aplicar aquilo que a gente aprendeu na escola. E essa educação ambiental, você, partindo de nós, pais, a gente ensinando para os nossos filhos, com certeza, na hora que eles ensinarem o conteúdo na escola, eles vão saber aplicar isso direitinho. Não, e você falou uma coisa importante, eu também sou filho da PUC, né? Formei administração na PUC, e eu lembro, quando você falou de conteúdo, eu fiz uma medição, no finalzinho de 2010, do meu curso na PUC, e você acredita que 90% do meu curso de administração era teórico, só 10% era prática? 90%, isso dentro da PUC. Né? Imaginem em outras universidades. Então, realmente, e eu fiz um estudo em 2014, 2015, sobre os desafios dos professores em sala de aula. E uma das minhas observações nesse estudo é que existe um método conteudista, que não liga a nossa juventude né, com a realidade deles. E é por isso que nós, professores, temos muita dificuldade em sala de aula, porque você não consegue conectar a mente do aluno naquele conteúdo e a gente
faz um esforço gigantesco para transferir um tiquinho assim de conteúdo para eles que eles vão absorver e vão levar para o resto da vida. Foi assim, durante a minha graduação, assim, como foi numa universidade pública, a gente tinha uma graduação muito voltada para a área prática, né? Porque vocês estão vendo aí pela pandemia que o pessoal da universidade pública, eles realmente, apesar de todo o falatório, a gente estudava bastante, a gente pesquisava bastante. Então, eu já tinha essa veia, assim, de pesquisadora, de buscar novos conhecimentos, de não ser só o conteúdo em si, né? E aí, acho que a PUC sofreu um processo de transformação nesse aspecto, assim, pelo menos na área biológica, né, que é uma área bem voltada para pesquisa, a gente De sofreu muita prática, né? prática, então a gente aprendeu a pesquisar, até assim, você analisando seu aluno com relação à aprendizagem de conteúdo, seu colega que dá aula, se você a partir do momento que você tem uma mente pesquisadora, você começa a analisar se seu colega só dá conteúdo, para que esse conteúdo que ele está dando? Então, eu acho assim, agora, após esses estudos, eu percebi que o estudo deve ser voltado extremamente para aplicar a coisa que é aplicável. Eu falo todos os dias isso, que você tem que ensinar o conteúdo, aquele conteúdo que você leve para a sua vida e saiba aplicar isso na sua vida, de qualquer forma. Então, não tem sentido eu ficar ensinando o que é célula se eu não saber que as células estão no meu corpo. Não tem sentido eu ensinar que educação é importante a gente ensinar a educação ambiental, as questões socioambientais, é importante você aplicar, se eu não saber aplicar no meu dia a dia, se isso não tiver significado para a gente. Então, eu acho que não tem, você tem que saber trazer esse conhecimento, deixar ele conciso em você, e a partir disso aí você construir um novo conhecimento para você e saber aplicá-lo. Eu ensinava matemática na escola, então matemática muito abstrata, né? Isso. Então, se você não conseguir conectar com o dia a dia, eu tive várias dificuldades, né, no ensino no Pedro de Alcântara, no José Bonifácio, no Gênesis, onde eu dei aula, em outras escolas, no Santos Dumont, em Venda Nova. Então, a gente tem muito essa dificuldade, né? A abstração ela é muito grande e o aluno, para você ter uma ideia, nós, professores, chegamos lá na frente lá e começamos a falar, porque a maioria da nossa aula é expositiva. Né? Agora, como você vai concorrer com YouTube, Facebook, Instagram, games, Free Fire, entre outros aplicativos, TikTok, como que você vai concorrer com isso jogando um monte de conteúdo sem nexo na cabeça do aluno? Fica muito complicado. E aí que entra a importância da educação ambiental e esse período de pandemia, né, para os pais, né, que tem essa missão de educar, de mudar esse comportamento, né? Então, já fechando, né, esse nosso primeiro programa, já indo para os finalmente, que a gente vai ter muito assunto, né? A nossa meta é um programa toda semana. Qual que seria a sua dica hoje para que um pai, para que uma família possa começar, então, a educar o seu filho nesse processo de educação ambiental que nós estamos trazendo via o Neves Hub, via esse programa, na parceria com a TV Venda Nova? Qual que é a sua dica aí para os pais? Eu penso que os pais podem inserir dentro da sua rotina pequenas atitudes, assim, todas as vezes que seu filho quiser deixar a torneira aberta, você vai lá e fala assim, meu filho, não pode deixar a torneira aberta, porque senão a água vai acabar no mundo. Meu filho, você tem que apagar a luz, porque a energia elétrica pode acabar, são bens não renováveis. E além do lixo que você pode ensiná-lo a separar, né? Você fala assim, esse lixo aqui pode ser reciclado, esse lixo aqui é orgânico. Se você separando, como você falou, que é o líquido do sólido, fica mais fácil de entender. Separando pelo menos em 2 sacolas e sabendo que o óleo você pode colocar numa garrafa e depois fazer sabão com eles, que isso eu ensinei para os meus alunos, que eles podem fazer sabão, que foi uma quando teve a feira de empreendedorismo lá na Reinaldo Martins, eu ensinei para eles que o óleo, eles fizeram a coleta durante 3 meses, a coleta do óleo, e a gente fez durante as aulas de química do 9º ano, a gente estava estudando ácido, base, e a gente inseriu esse conteúdo de fazer o sabão para os alunos. Os alunos acharam maravilhosa essa ideia, que eles poderiam utilizar esse óleo. E muitos falaram que as avós, que as mães deles faziam
isso em casa, porque é uma questão, não sei se é porque eu sou do norte de Minas, isso aí, fazer sabão com óleo, é uma coisa que é comum na minha região. A minha sogra adora fazer sabão com óleo. Eu já tomei banho com sabão feito de coco. Ficava até umas casquinhas lá que você passava nas costas e arranhava. Eu também sou dessa época e sou do interior. Mas que bacana. E o óleo vai ser um programa especial. Eu já tenho um programa aqui estabelecido para a gente falar só do óleo, do sabão. É uma coleta bacana que a gente faz dentro do projeto EcoAI. A gente vai falar dos incentivos num programa também para frente, da moeda verde que nós estamos desenvolvendo. Energia renováveis que você falou, faz parte de um programa nosso. Então, a gente tem muito assunto para frente aí. Ô, Poliana, muito obrigado pelo programa de hoje, pela sua presença. É verdade que nós vamos ter convidados? Sim, a gente está eu estou tentando, né? Eu tenho alguns amigos, né? Aí, como virtualmente, fica mais fácil da gente inserir esses convidados, né? Por enquanto, na pandemia. Aí, eu estou entrando em contato com alguns para a gente poder falar sobre essa importância da educação ambiental dentro da escola. Vai desde pessoas que pesquisam sobre o meio ambiente em si, sobre a educação ambiental, e também pessoas que trabalham diretamente voltados com a educação. Bacana. Então, forte abraço. Pessoal, por hoje é só. Queremos agradecer aí o apoio da TV Venda Nova, na pessoa do Marcos. E a gente está aí estreando este programa, né? Educação ambiental, a importância da educação ambiental no ambiente escolar, né? A Poliana vai estar sempre com a gente aí, né, nesses eventos, sempre vai ter um convidado especial e a gente vai trazer muita coisa boa daqui para frente e muita informação, muito conteúdo para vocês, para que vocês possam aí, né, todos juntos passar por essa fase, mas não perder a oportunidade de aprender um pouco mais e mudar nossas atitudes. Não é isso, Poliana? Isso. Então, a gente tem que trabalhar isso dentro da nossa rotina, paz, né? Assim, eu acho que voltado diretamente a essa área ambiental. Então, não é porque meu filho é filho de uma bióloga e de um enfermeiro que ele vai ter atitudes, assim, ambientalmente corretas. Então, a gente está tentando inserir todos esses conceitos aplicáveis, né? Vamos dizer assim, conceitos de educação ambiental mesmo, são pequenas atitudes que eu acho que cada pai pode inserir, ensinar seu filho a separar o lixo, ensinar que ele tem que plantar uma plantinha, que ele tem que molhar essa planta, ensinar que ele tem que apagar a luz, que ele tem que fechar a torneira quando escovar os dentes. Então, acho que os pais podem inserir, aproveitar esse momento de convívio familiar para ensinar seus filhos isso aí. Então, foi um prazer conversar com você. Então, a gente vai trazer muitos assuntos interessantes com relação à educação ambiental e sustentabilidade durante esses programas aí. Eu acho que Ribeirão das Neves e todo o Brasil carecem de programas assim para falar sobre o meio ambiente, porque a gente está vendo todo o problema ambiental em si aí, e principalmente Ribeirão das Neves, que sofre constantemente com o problema de saneamento básico e todo o problema ambiental em si. Esse assunto aí é importante. Eu estou guardando uma aqui de saneamento básico, né? Tem várias coisas acontecendo aí, nós vamos falar disso. Então, forte abraço, pessoal, e até a próxima semana. Valeu!